Olá! Hoje a nossa atividade de quarta-feira, dia 21 de outubro, é a página 78 do nosso livro. Então, começa assim: leia este texto na escola quilombola. Então, esse texto refere-se aos escravos fugidos do cativeiro que se escondiam no quilombo, tá? Então, diferente, mas igual a muitas que você conhece, Escola Quilombola é uma conquista recente e foi criada por um motivo especial. Acompanhe. 100 anos depois da abolição da escravatura, a Constituição Brasileira, como é chamado o conjunto de leis do nosso país, reconheceu os direitos das comunidades quilombolas. Então, desde 1988, o governo é obrigado a dar aos descendentes de escravos o título de propriedade dos quilombos, terras ocupadas pelos seus antepassados. O ensino nas chamadas escolas quilombolas inclui o conteúdo escolar regular, que é dado para todos os estudantes, mas destaca a explicação da formação dos quilombos, da relação Brasil-África e da mistura da cultura africana com a brasileira. Então, essa matéria foi tirada do Ciência Hoje das Crianças, número 251, em novembro de 2013. Então, você sabia da existência das escolas quilombolas? Eu não sabia. B, e você, né? B, em que elas são diferentes das outras escolas? Então, o que essa escola quilombola é diferente? Não tem diferença, né? Apenas eles dão mais valor e ensinam com mais eficácia sobre os quilombos, como surgiu. Então, o conteúdo, né, é um pouco mais direcionado para isso, mas só é uma escola regular. C. Observe que os trechos destacados no texto explicam uma palavra ou expressão que vem antes deles. Então, escreva a palavra ou a expressão que cada trecho explica. 1. Como é chamado o conjunto de leis do nosso país? Então, está escrito lá, né? Então, está em negrito como é chamado o conjunto de leis do nosso país. Então, o que você vai escrever? O que está escrito antes? Constituição Brasileira. Número 2, está em negrito lá no texto também. Terras ocupadas pelos seus antepassados. Quais são essas terras? Uma palavrinha só. Então, na frase, a parte que explica uma palavra ou expressão é chamado de aposto. Então, o aposto, dentro da frase, ele vem entre vírgulas e ele sempre vai explicar algum termo, alguma expressão anterior. Então, exemplos. Pedro, irmão de Júlia, vai mudar de escola. Então, observe que irmão de Júlia está entre vírgulas, né? Por quê? Porque está explicando quem é este Pedro. O aposto, em geral, é escrito entre vírgulas ou entre travessões. Pode também aparecer depois de 2 pontos em uma enumeração. Exemplo, na praia tomei sucos de várias frutas, 2 pontinhos. Embu, açaí, maracujá e pitanga. Então, está explicando as frutas, né? Os sucos de quais frutas foram tomados, ok? Isso nós chamamos de aposto. Número 2, sublinhe o aposto nos textos. Copie a palavra ou a expressão a que o aposto se refere. A princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, pondo fim à escravidão do país.
Que expressão a que se refere? Então, quem que está entre vírgulas explicando, né? Dando a explicação. Então, essa explicação refere-se a quem? Então, vou explicar o 1 para vocês poderem fazer certinho. Então, você vai grifar filha de Dom Pedro II, porque filha de Dom Pedro II é o aposto, é a explicação. A explicação de quem? Da princesa Isabel. Então, princesa Isabel, a princesa Isabel é a filha de Dom Pedro II. O aposto, filha de Dom Pedro II. Você vai grifar. E você vai escrever expressão a que se refere, você vai escrever princesa Isabel, ok? Aí, o B, C, D, E, você vai fazer sozinho. E F, tá? Você fará sozinho. Então, B, uma grande mudança ocorreu na astronomia, quando Galileu Galilei, astrônomo italiano, passou a usar a luneta para observar os astros. Suas observações causaram grande polêmica porque sugeriram que a Terra girava em torno do Sol. Expressão a que se refere. Então, quem está entre vírgulas é o aposto, e esse aposto está explicando quem. Então, a que se refere a quem você vai colocar o nome, ok? E assim segue todos os outros exercícios aí. Número 3. Complete as frases usando o aposto dado. Então, presta atenção. Quem que é o aposto dado? Minha música preferida. Então, você vai grifar minha música preferida. Então, quem que é a sua música preferida? Cada pessoa tem a sua. E ela é cantada por quem? Então, você vai colocar aí quem canta essa música que você gosta, ok? Aí, o exercício B. Meu, minha, amigo, amiga, desde, estuda. Então, você vai colocar quem que é meu, minha, amigo, desde. Então, você vai colocar o nome da pessoa. Então, por exemplo, Maria é minha amiga desde quando? Desde os 4 anos, desde a infância, desde bebê. E estuda aonde? Estuda comigo, está na mesma classe, ou ela estuda em outra escola, em outra cidade, não sei. Você que vai completar. E a letra C também, tá? No dia, meu aniversário queria ganhar. Então, no dia, que dia é o seu aniversário? Então, por exemplo, o meu aniversário, no dia 9 de julho, meu aniversário queria ganhar. E aí, o que você quer ganhar? É tudo pessoal, tá? Então, o exercício 3 inteirinho é sobre você. Nós temos aí o não confunda, tio, M ou N. Então, você vai completar as palavras com a letra adequada ou o sinal de nasalização. Então, vamos lembrar. Quando que eu uso M? M eu uso sempre antes de P e B. E a letra N? Se não tiver P e B, é o N. Agora, tio. Então, quando que eu uso tio? Então, por exemplo, maçã. É quando eu falo junto com o nariz, né? São sons nasais, ok? Então, são esses exercícios para vocês fazerem. Eu estou colocando as correções das atividades. Então, lá do outro kit, lá do kit 5, eu passei a página 76 e 77, eu não tinha colocado a correção para vocês, tá? Então, vocês farão a correção da 76 e 77 e também a correção de ontem. Então, a correção das páginas de ontem, 90 e 91, vocês corrijam. Eu coloquei aí bonitinho para que vocês façam a correção. Só dar uma pausa no vídeo, né, para vocês poderem
fazer direitinho toda a correção das atividades. Por favor, tá? Quarto ano, eu preciso que vocês corrijam os exercícios. Então, por hoje é só. Amanhã eu volto com mais um pouquinho de atividades do livro em língua portuguesa. Tchau, tchau!